Não vire criador de conteúdo, mas também não vire médico. E também não vire advogado. E também não vire engenheiro. E também não vire, sei lá, o que mais. O que sobrou pra gente hoje em dia, na nossa geração? E eu quis fazer esse vídeo aqui porque tá uma polêmica danada na internet. Eu não sei se vocês viram o vídeo desse criador de conteúdo aqui, do Uclan, que ele viralizou criando um vídeo falando não vire criador de conteúdo, porque existe uma grande febre hoje de criação de conteúdo e esse vídeo dele é muito bom, porque ele expõe várias coisas da criação de conteúdo para essa nova geração e bate em pontos extremamente relevantes, mostrando o quanto criar conteúdo não é esse mar de rosas. Porque hoje em dia a criação de conteúdo é meio que, cara, é o jogador do século XXI. Você queria ser jogador de futebol na sua época, hoje em dia a criançada quer ser criador de conteúdo. O meu sobrinho, ele não quer ser jogador de futebol, ele pergunta como é que é, ele fica encantado quando ele entra aqui dentro desse estúdiozinho aqui e ele quer ser um youtuber. Por quê? Porque a sensação é como, vou jogar videogame e vou viver o meu sonho e ainda ganhar dinheiro para isso. Só que a criação de conteúdo, ela vai um pouco além disso. Na verdade, ela vai muito além disso. E não é tão simples assim. Mas o meu ponto, ele vai muito além disso. Ele relaciona esse vídeo aqui, de não virem um criador de conteúdo, com a conversa que eu estava tendo com a minha... sobrinha da minha noiva, que ela estava, né, naquela dúvida, 18 anos, 17 anos, o que eu vou fazer da minha vida, qual é a faculdade que eu vou prestar, eu quero fazer medicina, mas, se eu não passar na federal, não tenho dinheiro para pagar, será que compensa? Mas ninguém, né, a família da Clarice também não tem condição de pagar uma faculdade particular, e mesmo se tiver, será que compensa gastar os 10 mil reais numa faculdade particular para se formar em medicina, sendo que medicina hoje em dia... A tendência, assim, que a gente vê é cada vez mais o plantão pagando menos e cada vez mais médicos se formando e o mercado se inundando de médicos mais ou menos, assim como aconteceu com direito antigamente, como aconteceu com engenharia também, porque na minha época, quando eu fiz engenharia, para quem não sabe, eu fiz engenharia e não terminei, mas se dizia o seguinte, não vai faltar emprego para engenheiro em 20 anos no Brasil. Essa era a capa da Veja, porque era a época do governo Lula, boom das commodities, o mundo era o Brasil com o Cristo Redentor em um foguete, era a capa do mundo. O mundo acreditava no Brasil e o Brasil quebrou. E faltou emprego para engenheiro, não foi em 20 anos, não. Começou a faltar em 5. Outro dia eu fui num restaurante, o cara fez umas contas rápidas de cabeça pra mim, o garçom, eu falei assim, caraca, velho, tu manda muito, porra, fez umas contas de cabeça assim muito rápido, ele falou, é porque eu sou engenheiro. Eu falei, caraca, velho, tipo assim, obviamente, não tô querendo desmerecer o trabalho de ninguém, mas certamente a pessoa que passou 5 anos na faculdade de engenharia, seja numa pública que se esfolou para passar, ou numa particular que pagou rios de dinheiro para se formar, ela não estava pensando em se tornar um garçom. Certamente ela não estava pensando. Assim como ela não estava pensando em dirigir Uber, assim como não estava pensando em fazer outros trabalhos, que é a tendência hoje. Por quê? Pela desindustrialização do Brasil, é aquilo que a gente sempre fala aqui no canal, e porque, cara, o mercado de trabalho, ele tá saturado, e você não sabe o que dizer. Você não sabe o que dizer para a pessoa, e o mundo muda muito rápido, de maneira que, às vezes, a realidade com que você entra na faculdade não é mais a realidade com que você sai. Na época que eu entrei na faculdade, engenharia de telecomunicações ou mesmo computação eram cursos que, assim, ninguém estava nem aí para isso. Ninguém queria saber desses cursos. Quem se valorizava era engenharia civil, porque era o boom das commodities, o boom da engenharia civil, de construções e tudo mais, e Minha Casa Minha Vida e engenharia civil. Era direito ainda, porque pela pompa e tal, e medicina sempre foi, mas... tecnologia, não muito. Hoje em dia eu fui descobrindo no SISU que a segunda maior nota é medicina e, cara, computação. Engenharia das telecomunicações ou alguma coisa nesse sentido que você aprenda a programar. Por quê? Porque hoje é muito importante. Mas o mundo muda tão rápido que eu posso apostar que daqui a 5 anos, quando essa pessoa que está entrando agora com essa expectativa sair da faculdade, talvez já tenha um IA programando no lugar dela e o salário de um dev despenque. Não sei, porque o mundo está mudando tão rápido que a gente não sabe. É tudo muito fluido. Então, quando eu vejo alguém falando assim, não vire criador de conteúdo, e de fato, como eu falei, tá certíssimo. Tipo assim, o que ele falou tem muito sentido. Para quem tá do outro lado, e eu posso até fazer um vídeo depois falando sobre isso, para quem tá do outro lado
das câmeras e vendo, enxergando a criação de conteúdo do outro lado. Eu crio conteúdo há muito tempo, há pelo menos uns 8 anos, e há pelo menos uns 4 anos eu vivo disso. E, cara, assim, né, são muitas pessoas atrás das câmeras. Hoje em dia eu tenho uma equipe de mais ou menos umas 10 pessoas para me ajudar nos outros projetos que eu tenho. E assim, é muito trabalho. Não é glamour, não é tipo, liga uma câmera aqui e faz. Não é isso. Mas, ao mesmo tempo, também, cara, o que é garantido hoje na realidade que a gente tem? O que é garantido hoje no mercado de trabalho que a gente tem? O meu irmão que trabalha comigo, hoje, na criação de conteúdo e por trás das câmeras e tudo mais, ele entrou numa faculdade de marketing na época, que era uma faculdade que não teve uma cadeira de redes sociais. Porque redes sociais nem existiam na época que ele entrou na faculdade. E hoje em dia, basicamente, não existe marketing sem redes sociais. Para vocês terem uma ideia, depois que eu saí da engenharia, eu fiz direito. E o direito, ele não tem, não sei como é que está hoje, mas não teve nenhuma cadeira que eu tenha visto direito da internet, direito, sei lá como é que poderia se chamar essa cadeira, um direito voltado para as mídias sociais, para direito da honra de uma pessoa, para, enfim, os limites nas redes sociais, de como é que... Não tem nada. Não tem nada no currículo falando sobre isso. Aí você vai ter que fazer uma especialização, você vai ter que fazer alguma coisa a mais, e tudo bem, eu sei que você pode estar olhando daí e pensando assim, não, mas sempre vai ter espaço para um bom advogado, sempre vai ter espaço para um bom médico, sempre vai ter... Sempre, claro, obviamente. Eu sei que os grandes escritórios de advocacia, eles sempre vão ter espaço. Eu sei que o médico que é super renomado e que a consulta dele custa R$10.000 porque só ele entende daquela especialidade ou só ele faz aquela cirurgia, ele sempre vai ter espaço. O problema é que a gente precisa de espaço para a massa, não só para essa pessoa. E o problema é que, por exemplo, trabalhos como o trabalho do advogado hoje, ele está se tornando extremamente repetitivo, porque as petições são as mesmas, as teses são as mesmas. E os escritórios, basicamente, hoje, eles precisam só de alguém que tenha o direito de peticionar, ou seja, a carteirinha de advogado, e que passe o dia copiando e colando tese que eles já criaram para tudo aquilo que eles fazem, porque as demandas são repetitivas, assim como os despachos dos juízes são repetitivos também, porque estão pegando sempre as mesmas petições. Então, o trabalho de quem está dentro de uma vara hoje também é muito repetitivo. Então, rapidamente, isso pode ser substituído por IA no futuro. E aí, assim, eu fico me perguntando, eu olhando e conversando com a sobrinha da minha noiva, e pensando assim, cara, não sei, cara, o que eu falo para essa pessoa? Tipo assim, qual é o trabalho que eu diria para ela, ou a faculdade que eu diria para ela entrar, ou mesmo que seja, não faça faculdade. Eu não tenho coragem de chegar para uma pessoa hoje e falar assim, não faça faculdade, ou faça tal faculdade, ou faça aquilo, porque o mundo daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, daqui a 7 anos vai estar tão diferente, e tão mais dinâmico, e tão sei lá, que eu sinceramente não sei o que falar para essa pessoa. E aí, chegando, por exemplo, na medicina, né, que é um dos títulos desse vídeo aqui, cara, hoje a medicina, eu tenho muitos amigos que se tornaram médicos, né? E assim, eu vejo que, por exemplo, a pessoa entrou 5 anos na faculdade de medicina. E aí, se ela entrou numa federal, beleza. E aí, já é muito raro a pessoa entrar direto do colégio na federal. Geralmente ela passa 1, 2, 3. Teve um caso de uma menina que passou 10 anos para entrar na faculdade federal. Olha a loucura. 10 anos para entrar na faculdade federal. 10 anos esperando para começar a cursar 5 de medicina. Mas vai lá que a pessoa demore 3. Aí já são 8 anos para a pessoa entrar na faculdade de medicina. Ou senão ela paga não particular. E aí, como eu falei, quem é que tem condição hoje? A família da minha noiva, por exemplo, não tem condição de pagar uma faculdade federal. Ou uma particular. E aí, pô, se você entrou na federal, você perdeu 8 anos da sua vida só na graduação. Só que depois que você termina a medicina, você ainda tem que se especializar. Você tem que fazer a residência. Aí são mais, sei lá, quantos anos de residência. Ou seja, no final das contas, são uns 10 anos aí para você começar, talvez, ganhar algum dinheiro com medicina. E aí, nesse meu tempo da residência, você está ganhando R$2.000 e poucos, às vezes, que eu acho que não paga nem o... Pô, imagina, você depois de 6, 7 anos de formado, vira uma faculdade para quem tem algum background da família e tal, para conseguir se bancar. Porque senão, como é que você vai passar 8 anos ainda bancado por alguém que banca você? Ou mesmo que você tenha passado na federal, você vai passar 8 anos sem trabalhar, 10 anos sem trabalhar? E o pior, depois desses 10 anos, como é que será que deve estar o mundo daqui a 10 anos, gente? Será que a IA já não vai estar fazendo o trabalho que um médico faz? Será que a IA já não vai estar fazendo uma consulta e que
tá, ele não vai estar conseguindo talvez operar a pessoa na melhor condição e certamente, eu tenho certeza que os médicos eles não vão saturar assim como os advogados, porque eles mexem com um bem muito maior do que um advogado, que é a própria vida da pessoa, e a pessoa quando ela está precisando, ela paga o que ela precisar para poder se curar. Mas assim, será que vai ter demanda, tanta demanda assim, não para o melhor, para o mais especialista, como eu estava falando para vocês, mas para a massa? É uma pergunta que eu me faço, gente. Para massa de médicos? Para aquele cara que ganha dinheiro com plantão? Para aquele. Porque, sei lá, talvez tenha um IA que o cara se consulte pelo celular e coloque lá os sintomas e ela diga o que ele tem que tomar. E vire tendência no futuro. Eu sinceramente não sei, galera. Não sei. Assim, eu trago esse vídeo aqui para vocês muito mais para uma reflexão do que para dar certezas para vocês. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários também assim, os pensamentos de vocês, a realidade de vocês, aquilo que vocês enxergam no mercado de trabalho de vocês. Porque, sinceramente, eu não sei. Eu fico pensando quando eu tiver um filho, que vai acontecer essa mesma conversa que eu tive com a sobrinha da minha noiva, e eu não sei o que eu vou falar pra ele. Faz o que da vida? Porque na minha conjuntura, eu acabei me dando bem na vida, porque, como eu disse, eu criei conteúdo na hora certa, registrei minha jornada no mundo dos concursos e tudo mais, mas sendo bem sincero, assim, isso não é tão replicável assim. E como o Uclan falou, ele tem razão, é um eterno se reinventar, e talvez amanhã a internet possa mudar completamente e as pessoas já não vejam mais tanta graça em mim, ou tanto minhas informações já talvez não sejam mais tão relevantes, e você tem que estar constantemente se reinventando. E isso não é só na criação de conteúdo. Isso é em todas as profissões e a todo momento, e todo mundo ficando obsoleto e renda mínima, enfim. Eu tinha batido, não sei de quando voltou. Tem tanta discussão sobre isso, cara, tanta coisa que passa na minha cabeça que eu sinceramente não sei, velho. Eu não sei onde é que isso vai parar, eu não sei como a gente resolver todos esses problemas. E eu queria saber, o que é que eu falo para o meu filho quando ele me perguntar, e aí, pai? O que é que eu faço da minha vida? Porque antigamente era muito fácil, você fazia um concurso, você trabalhava numa empresa, e a empresa era nossos pais, eles faziam um concurso, ou então eles trabalhavam 20 anos numa mesma indústria, eles batiam cartão, trabalhavam de 7 às 7 e depois tinham uma família, tinham um carro estruturado. Hoje em dia, nem isso tá dando mais. Então, assim, não sei, galera, não sei. Queria saber a opinião de vocês, queria saber o que é que vocês pensam sobre isso. E hoje é um vídeo muito mais reflexivo do que um vídeo com respostas aqui pra vocês. Era isso pelo vídeo agora, tamo junto e a gente volta aqui com mais papos no futuro.